Antigamente, por mais estranho que se possa parecer, era bastante comum amistosos entre clubes e seleções, e algo que frequentemente acontecia era de a seleção brasileira duelar contra os mais variados clubes, seja brasileiros, sul-americanos e europeus. Tempos atrás postamos um vídeo no canal de todos os times brasileiros que tiveram a honra de enfrentar a seleção brasileira em jogos amistosos. E se você ainda não viu esse vídeo, não deixe de conferir. Para hoje, estamos trazendo 10 times da Europa que enfrentaram a seleção brasileira em partidas amistosas tempos passados. Em 1934, a Copa do Mundo foi disputada na Itália, e o desempenho da seleção brasileira limitou-se à fase de estreia, quando perdendo de 3-1 para a Espanha, deu adeus precocemente da competição. Antes de fazer a longa viagem de navio de volta ao Brasil, a seleção disputou alguns amistosos pelo continente europeu, e em visita a Portugal, duelou contra a equipe do Sporting. O amistoso foi disputado no Estádio da Luz no dia 15 de julho, e sem tomar conhecimento dos portugueses, goleou por 6-1, em gols de Valdemar de Brito 3 vezes e com Luizinho, Leônidas da Silva e Armandinho completando o placar. 26 anos mais tarde, em 1960, o Brasil, dessa vez em excursão, passou por Portugal, e lá outra vez duelou contra o Sporting. O jogo foi novamente disputado no Estádio da Luz, e mais uma vez a Canarinho goleou o time de Lisboa, com o placar terminando 4-0, em gols de Quarentinha, Pepe, Almir Pernambuquinho e Garrincha. O Barcelona foi mais um clube que duelou contra o Brasil em tempos passados, e foram não só um, mas 2 jogos. Em 1934, após a decepcionante participação da seleção brasileira na Copa da Itália, o Brasil foi até a Catalunha, onde duelou contra o Barcelona. O jogo disputado no estádio Les Corts foi bastante movimentado, com o placar terminando 4-4, e os gols do Brasil foram marcados por Carvalho Leite 2 vezes, Valdemar de Brito e Leônidas da Silva. O Barcelona foi fundado em 1899, e o ano de seu centenário foi o de 1999, e para comemorar, um jogo festivo contra a seleção brasileira foi realizado. Disputado no Camp Nou, o jogo novamente terminou empatado, dessa vez em 2-2, e os gols do Brasil foram marcados por Ronaldo e Rivaldo, curiosamente jogador do time catalão. Na história, a seleção brasileira já foi derrotada por 5 clubes diferentes, sendo que 3 deles são do próprio Brasil, e o único europeu que conseguiu superar a Canarinho foi o Arsenal da Inglaterra. O duelo contra o time de Londres aconteceu em 1965, e disputado no antigo estádio do Arsenal, o Brasil acabou derrotado por 2-0. Uma curiosidade é que a Canarinho não estava com seus principais jogadores, como Pelé, Garrincha, dentre outros, já que todos os jogadores que viajaram até a Inglaterra eram do Corinthians, que a convite da CBD aceitou representar o Brasil nesse amistoso. A primeira Copa do Mundo que o Brasil ganhou foi a de 1958, disputada na Suécia. E antes de desembarcar no país, o Brasil passou pela Itália, onde disputou 2 amistosos. Um desses amistosos foi contra a Internazionale, e com o jogo sendo disputado no San Siro, o Brasil derrotou o time de Milão por 4-0, em gols de Mazzola, Zagallo, Dino Sani e Dida. Em 1960, durante excursão pela Europa, o Brasil novamente duelou contra a Internazionale, e o jogo, mais uma vez disputado no San Siro, terminou empatado em 2-2, com os gols do Brasil sendo marcados por Pelé 2 vezes. O terceiro e último amistoso disputado contra a Inter aconteceu em 1978, e novamente disputado no San Siro, o Brasil obteve nova vitória, dessa vez por 2-0, em gols de Nunes e Dirceu. A Copa do Mundo de 66 foi disputada na Inglaterra, e a preparação da seleção brasileira, que vinha de 2 títulos consecutivos, foi bastante questionada, com muitos jogadores diferentes convocados, além do regresso do treinador Vicente Feola, comandante do primeiro título em 58. Tanto é que essa má preparação custou caro, já que o Brasil foi eliminado precocemente na fase de grupos. Alguns amistosos pré-Copa foram disputados, e um dos adversários foi o Atlético de Madrid. Disputado no Santiago Bernabéu, o jogo terminou 5-3 para o Brasil, e os gols foram marcados por Pelé 3 vezes, Lima e Amarildo. Em 1978, quando fez uma pequena excursão até a Europa, o Brasil novamente duelou contra os colchoneiros, e com o jogo dessa vez disputado no Vicente Calderón, o Brasil venceu por 3-0, em gols de Nunes, Edinho e Jorge Mendonça. O Brasil terminou com a 3ª colocação na Copa do Mundo de 78, vencida e organizada pela Argentina, e a preparação para o Mundial seguinte começava já em 79, com a disputa de alguns amistosos, novos jogadores convocados, além da disputa da Copa América. O Ajax da Holanda esteve em excursão pela América do Sul naquele ano, e em visita ao Brasil, duelou contra a Canarinho no Morumbi.
O placar foi uma humilhante goleada de 5-0 do Brasil, em gols de Sócrates 2 vezes, Zico também 2 vezes e Toninho Baiano. O Milan, a exemplo do arquirrival Internazionale, foi mais um time da Itália que enfrentou a seleção brasileira em 3 ocasiões, e o retrospecto é idêntico, com 2 derrotas e um empate. Em 1977, em visita à América do Sul, o Milan disputou um amistoso contra a Canarinho no Maracanã, e em gols de Roberto Rivellino, Zico e Serginho, o Brasil venceu por 3-0. Em 1989, o Brasil, em passagem pela Europa, esteve na Itália, mais precisamente em Monza, e lá disputou um amistoso contra o Milan, com o placar terminando 0-0. 3 anos mais tarde, em 1992, o Brasil, em viagem até a Europa para disputar uma série de amistosos, duelou contra o Milan, então campeão italiano e com vários craques no elenco. Disputado no San Siro, o Brasil venceu por 1-0 e o solitário gol foi marcado por Careca. Vale destacar que esse amistoso marcou a despedida de Carlo Ancelotti dos gramados, iniciando pouco tempo depois a carreira de treinador. Tetracampeão em 1994, o Brasil entre 95 e até a Copa de 98 teve o calendário repleto de jogos amistosos, convites para disputar competições além da Copa América, já que automaticamente classificado para o Mundial de 98, não precisou disputar as eliminatórias. Em 1995, em visita à Espanha, o Brasil disputou um amistoso contra o time do Valência, que havia terminado na 10ª posição do campeonato espanhol daquela temporada. Disputado no estádio de Mestalla, o Brasil derrotou os anfitriões por 4-2, com direito a 3 gols de Túlio Maravilha e com outro gol sendo marcado por Juninho Paulista. Em 1998, poucos dias antes de estrear na Copa do Mundo da França, o Brasil, já em solo europeu, mais precisamente na Espanha, disputou um amistoso contra o Athletic Bilbao. O estádio que sediou o duelo foi o San Mamés em Bilbao, e o resultado terminou empatado em 1-1, com o gol do Brasil sendo marcado por Rivaldo. E foi em 2005 quando o Brasil duelou contra um time pela última vez, e esse time era da Espanha, e que, a exemplo do Barcelona, desafiou a seleção brasileira em jogo festivo de comemoração do seu centenário. O Sevilha completou 100 anos em 2005, e para comemorar convidou o Brasil para um amistoso que foi disputado no estádio Ramon Sánchez, em Sevilha. O resultado foi um empate de 1-1, com o gol do Brasil sendo marcado contra pelo zagueiro Pablo Alfaro. Bom pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de deixar a sua opinião nos comentários.